Estamos aqui para o nosso quadro Mesa Quadrada, Futebol e Cornetada. Estou aqui com os meus amigos Giovanni e Marlos. Nós podemos falar daquilo que nós mais amamos, que é sobre o São Paulo Futebol Clube. E daí, rapaziada, alívio, hein? Poxa. Alívio. Amém. Alívio. Essa é a palavra, alívio. A palavra alívio é a palavra mais que se define nesse momento. Que é a mais usada nos últimos dias. E a palavra alívio é a palavra que nós mais... É o maior conforto que o São Paulino tem nesses últimos dias, né? Estamos gravando esse vídeo aqui, né? Hoje é quarta-feira, um dia antes do jogo contra o América ainda, né? Em que não aspiramos muita coisa, entre aspas, né? Porque se o São Paulo ganhar, é incrível que pareça, ainda pode chegar na 8ª colocação. Você acha que o São Paulo ganha lá? Não, assim... Pra mim o jogo é cumprir tabela isso aí, cara. Agora a missão dos mimadinhos foi cumprida, Foi cumprida, né? Foi cumprida, né? A vergonha deles passou, quer dizer, chegou no fim, né? Que nós esperávamos. A vergonha do time, né, do clube, é com nós. Sim. Né? Mas eles não têm vergonha na cara, né? Eles não têm, a gente já está cansado até de falar isso. Esperamos que, entendeu, seja realmente passada limpa e vamos falar um pouco sobre isso, né? Vamos falar um pouco, está muito efervescente aí, vários assuntos no São Paulo, né? Vários assuntos e assim, rapaziada, um assunto pertinente que eu queria conversar com vocês, né? Que eu fiquei assim abismado, eu estava voltando lá de São Paulo para casa, foi a coletiva do Rogério Ceni, né? Uma coletiva totalmente parecendo de despedida, né? Dizendo, agradecendo a todos, agradecendo aos funcionários, agradecendo a um tudo, demagogo, né, cara? Ele exatamente, aí é onde eu quero chegar para vocês, né? Assim, uma coisa assim até assustadora, né? Assim, né? Até porque a gente percebe que, por mais que hoje o Rogério Ceni não é unanimidade entre nós, né? Talvez aqui não sejamos unanimidade com relação a ele como técnico. Mas o tom de despedida dele, né? E alguns dizendo aí que o barco está afundando, os ratos são os primeiros a sair. Então eu queria saber de vocês, que vocês falassem um pouco do que vocês pensam a respeito de tudo isso. Não sei se vocês viram essa coletiva e o que vocês podem falar a respeito disso. E depois eu já vou emendar uma outra pergunta que é assim: o Rogério Ceni é o cara para fazer essa transformação que o São Paulo necessita? Depois poder sair agora? Tudo um contexto. Pode ir, Marcos. Bom, cara, a questão do Rogério, se fosse uma despedida, né, ainda não está confirmado, ninguém sabe se fica ou se vai. Particularmente, eu acho que é bem provável que ele fique, tá? É uma opinião, não é informação, é opinião. Eu acho que ele fica, tá? Mas seria bom se ele fosse embora. Porque assim, é óbvio que o São Paulo trocou de técnico várias vezes, né, nas últimas décadas. Então a gente chega à conclusão que o problema não é treinador, tá? A gente tem um problema de campo. Só que o treinador, alguns que vieram para o São Paulo, eles ainda conseguem dar uma piorada, tá? Tem alguns treinadores que eles fazem isso. O Rogério, ele foi muito bem no Fortaleza, mas quando ele esteve no Flamengo, ele inventava algumas coisas. O torcedor do Flamengo não gosta dele. E no São Paulo, teve alguns jogos... que o Flamengo tem, né? Não precisa inventar, precisa fazer o básico, entendeu? E no São Paulo ele deixou para inventar no momento crítico do clube, no momento importante, tá? Eu acho que talvez a pressão da torcida, a pressão que teve sobre ele após aquele jogo contra o Grêmio, né? Porque se não existe uma pressão como essa, esse cara ia inventar mais e talvez complicasse o São Paulo. Agora, que a mudança foi importante, ela foi, né? Os resultados vieram e o São Paulo escapou. O Rogério não era a primeira opção para a maioria dos torcedores, talvez nem era a opção para a maioria dos torcedores, tá? Mas resolveu o problema. Se ele saísse, seria uma ótima, eu acho que seria uma ótima, né? Só que infelizmente eu acho que ele fica, tá? E quanto você falou ali sobre a reformulação, né? Sobre o Rogério ser o cara da reformulação, eu acho que não, Fábio. Não acho que não, Fábio. Eu acho que ele não é o cara mais importante para a reformulação, até porque a outra vez que ele esteve no São Paulo, os jogadores que ele indicou, que ele trouxe para o São Paulo, todos fracassaram, entendeu? Todos fracassaram. Então eu não acho que ele seja o cara mais indicado. Michael Suel. Exato, ele não seja o cara mais indicado para hoje indicar um jogador. Tomás. Gabigol. Exato. Tomamos no cu. É só lembrar disso, a gente tem que marcar isso, né? Não podemos esquecer das coisas que já aconteceram. Sidão é cria Se ele dele. fica pro ano que vem, vai vir mais uma tropa. Vai Já vir. quer trazer Romarinho, quer trazer um monte dos amiguinhos dele do Fortaleza. Sim, lá, né? porque- Ele vai trazer a tropa dele lá. Sim, porque o que O acontece? goleiro ele quer trazer. A situação é semelhante, não tem dinheiro para investir, ele vai começar a indicar essas coisas, entendeu? E a gente já tem esse histórico, a gente já aprendeu com esse erro. Então eu acho que ele não é o mais indicado, não.
Eu acho que o Rogério também não deveria ficar, não era o de escolha, né? A gente já, quando veio. E pra mim tá muito claro que ele veio só pra apagar incêndio, só pra. Vamos livrar mais o rebaixamento, faz a tua parte, Rogério, porque do jeito que ele deu a entrevista, é porque a coisa tá feia lá dentro e o bicho é malandro, cara. O Rogério não é burro, cara. Ele não vai ficar. É só a cara, né? Ele Só não vai cara ficar no barco afundando ali, eu vou remar sozinho, vou tirar água sozinho aqui, vou bater no peito. Cara, ele não é trouxa. Ele não é trouxa. Ele sabe que tá uma baderna. Ele voltou pro São Paulo agora, ele viu que da última vez que ele saiu do Leco tava ruim, ele viu que agora tá pior, né? Ele sabe que os jogadores são paneleiros, são lixo. Ele sabe que o São Paulo provavelmente não vai vender esses jogadores, vai ser os mesmos. Tu pode contar, cara, o ano que vem vai sair esses medalhão que vieram aí agora, né? Éder, esses lixos aí vão sair. E a piazada de Cotia, se não vender, é o mesmo time, cara. Sim. É o mesmo time desde o que entregaram com o Diniz, ganharam com o Crespo. Mesmo um pouco pior. É o mesmo um pouco pior. Então eu acho que assim, ó, o Rogério Ceni ele vai abandonar, cara. Ele vai abandonar e ele só vai, ele mostrou isso quando ele estava no Fortaleza, que ele, aonde aparece a coisa boa, ele pula fora. Ele fez isso pro Cruzeiro. O Cruzeiro estava na semifinal da Copa do Brasil, né? Ele pegou, abandonou tudo e foi pro Cruzeiro, ó. Tomou ele queria título, né? Queria título, porque ele é ambicioso, ele não pensou que os caras... Depois largou de novo pra ir pro Flamengo. Largou tudo, depois voltou, né, com o rabinho entre as pernas, e abandonou de novo e foi pro Flamengo, né? Chutaram o cu dele de novo lá. Então, assim, ele é o cara que veio pra apagar incêndio, cara. E assim, ele não vai continuar. Eu acho que não, né? Eu acho que não vai continuar. E não é o cara que seria para fazer a reformulação. Eu acho que hoje, se fosse, eu acho que não seria um técnico para fazer uma reformulação. A peça que precisaria, né? Eu acho que precisaria de outras coisas, né? O Muricy tá lá, coitado, já acho que vai para a seleção, estão falando, não sei, né? Mas eu não sei se o Muricy também... A preocupação minha é se o Muricy entregar o boné, bicho, aí... É que o Muricy não tem esse histórico. Surgiu um murmurinho aí, né? Surgiu uma informação, né? Uma informação, teoricamente, assim... de uma pessoa importante, mas assim, não sei se inspira tanta credibilidade, mas vamos saber, dizendo que o Muricy não vai para a seleção. Não vai para a seleção, vai ficar no São Paulo mesmo. Então... né? É que o Muricy, na história dele, ele tem esse histórico de não abandonar um contrato, de ele não sair. Ele tem pelo menos o Muricy, acho que tem caráter, né? Tá. Outra coisa que eu ia falar... Muricy, a gente pode falar até tecnicamente dele, como assim, um técnico entre mais caráter. Sim. Eu acho que assim, isso é inquestionável sobre o Muricy Ramalho. Eu acho que o Rogério, cara, ele viu que o troço tá ruim, cara. Só para complementar a parte do Rogério ali que eu deixei também, é o seguinte, não só a reformulação, mas também para o decorrer do ano, me preocupa o Rogério pelo seguinte, você pode ver que na questão de caráter dele, ele dificilmente ele assume uma bronca. Eu fiquei preocupado demais na véspera do jogo do Juventude, que ele foi num pós-jogo, ele até falou ali, não, a culpa é nossa, minha e dos jogadores. Mas na hora que falar o que deu errado, ele jogou tudo pro jogador. Jogou tudo pro jogador. Ele tirou do dele, né? Quando se falava em ano que vem, o Rogério ele sempre tenta tirar o dele da reta. Ele sempre tenta falar, ó, tá difícil. Lembra quando ele falou assim, a situação é difícil, a situação é complicada? Ou seja, ele já tá limpando dele, dizendo assim, ó, não é culpa minha, é culpa do São Paulo. O que ele falou, que ele fez um esquema pro Benítez jogar. O esquema que ele fez, cara. Exato. Tipo assim, eu botei o que vocês queriam o Benítez, eu coloquei. O cara não jogou, o problema não é meu. Então, entendeu? Ele tipo, lavei minhas mãos, entende? Ele então, gosta de tirar a responsabilidade dele. Por que ele não falou assim, não, eu coloquei o Benítez por isso, não deu certo, não sabe da minha. Isso aí é péssimo. Isso é péssimo pra grupo. Isso é pro grupo. E outra, e dizem que nos bastidores pra grupo ele é bem ruim, né? Mas essas atitudes... Porque ele só quer os amiguinhos dele, né? Ele quer os puxa-saco dele, quer os baba-ovo dele, aí ele traz essas perebas aí. Eu vou entrar no consenso de vocês aí e vou entrar numa situação. Eu acho que o Rogério, como muito São Paulino, ainda acho que o São Paulo de hoje é o mesmo São Paulo de 10, São Paulo de 20 anos atrás. Ele entendeu? não quer aceitar a situação que está, né? Exatamente, eu acho que não querem aceitar a situação que o São Paulo está hoje no momento, né? E aí fica com aquele discurso, porque o que acontece? É muito mais fácil você transmitir a responsabilidade do seu fracasso para uma instituição, porque o que o Rogério está fazendo? No meu ponto de vista, o Rogério está dando recado para a diretoria, ó, com isso aqui não dá, ele está certo? Sim. Ele está certo, isso aí não está. Mas isso se trata internamente. Você não traz isso para dentro de uma coletiva e você vai falar, ó, eu fiz um esquema para o Benítez jogar. Quer dizer, ele não jogou, o problema não é meu.
Eu fiz para ele jogar. Ele podia ter falado Certo? assim, ó, os caras marcaram bem. Não, ele falou o que você falou, exatamente o que você falou. Ó, eu fiz um esquema, não deu certo, pronto, paciência. acabou o problema. Não se tem. Agora, isso é igual você falou, internamente para dentro do grupo, pô, os caras. Se esses caras já são mau caráter, os caras que era. Que o técnico era um puxa-saco deles. Sim. Né? Imagine com o cara já, entendeu, botando eles pra. Entendeu? Porque o Crespo era uma donzela. Se você for ver. Um gentleman, né? Sim. No tratamento com eles e ele pedia licença para escalar. Exato, entendeu? Ó, o senhor vai sair, tudo bem, senhor Igor? E tu imagina um cara que está fazendo isso. Então, se você vê, né? Eu concordo com vocês relacionado à questão do Rogério. É lógico que o Rogério é muito mais técnico hoje. Ele é um técnico melhor do que quando ele veio em 2016. Né? 2016, 2017. Teve rodagem, né? Teve a rodagem, exatamente. Teve rodagem e tal, tudo. Mas eu acho assim, o Rogério, ele continua os mesmos defeitos dele. É o egocentrismo, né? O egocentrismo. Isso é da personalidade dele, né? Da personalidade, mas aquilo, né? Você tem que perceber muitas vezes, entendeu? Que isso te prejudica. Exatamente. O que você faz, você prejudica. Se você vai querer trabalhar com um grupo é uma dificuldade enorme. Entendeu? É muito difícil trabalhar em grupos, entendeu? Até porque são pessoas diferentes, principalmente no futebol. E outra, Rogério, você reclama, eu percebo que você está muito magoado com a torcida do São Paulo. Você não tem coragem de dizer, mas é visível que você está muito magoado com a torcida do São Paulo. Normal. Mas isso é muito culpa sua, entendeu? Pode ser pequeno, Rogério, pode ser pequeno, mas para nós torcedores, que amamos esse clube, que fazemos loucuras por ele, que isso e aquilo, entendeu? Nós nunca imaginaríamos que o nosso maior ídolo, não meu, mas o maior ídolo dessa juventude, dessa geração nova do São Paulo, fosse fazer uma comparação de uma torcida com a outra, entendeu? Mesmo que foi uma comparação, teoricamente, se você for ver, pequena, mas isso machucou muito, e você colhe exatamente aquilo que você falou. O que você precisa entender, Rogério, na minha opinião, não sei se vocês concordam, eu queria até que vocês entrassem nisso também, vocês falassem nisso também. O Rogério e o Renato Gaúcho, né? O Renato Gaúcho foi comido pela própria língua. E o Rogério, vocês são figuras relacionadas a clubes. Vocês tiveram praticamente... O Renato nasceu no Grêmio, foi campeão pelo Grêmio, foi campeão no Fluminense e tal, tudo, mas a sua imagem, Renato, é o Grêmio. Então, quando vai para o Flamengo, a torcida já não tem aquela empatia que vai ter. E a mesma coisa em relação ao Rogério. Rogério, você pode ser mais que sejam profissionais, né? Por mais que exatamente. Então, cara, eu sei, é difícil isso. Porque eu sou profissional. O Giovanni está falando, porque eu sou profissional. Mas é difícil. As pessoas, os torcedores não aceitarem. Não sabe separar, porque é paixão. Nós somos paixão. Nós, torcedores, nós somos paixão. Então, às vezes, nós chegamos até a aberração mesmo, a ter tipo de atitudes. Ninguém deixou de considerar o que você fez pelo clube. Mas também o clube fez muita coisa por você e você sabe disso. Então, por isso que eu vejo que a relação, e eu sinto que você está magoado com a torcida. Talvez você esperava que a torcida fosse te abraçar, entendeu? Porque você veio de um momento de baixa, você veio de um momento de baixa, né? Ele veio do jeito que ele vem, né, cara? Exatamente. Foi feio o jeito que ele então, vem, eu queria que o Crespo saiu às 5 horas da tarde, Sim. o Rogério assumiu às 5 e 5, já estava marcando o treino de noite. Aí você vem falar, Rogério, você vem falar que eu cheguei aqui, eu tive 5 vitórias, eu tirei o São Paulo do rebaixamento. Você vai tomar no cu, cara, falar isso aí, meu. Ele quer ainda sair, tipo, como se ele fosse o salvador da pátria. Para, bicho. Essa dos 40 minutos ela é interessante, né? Porque o Crespo passou por um processo seletivo inovador no futebol, né? Entrevistas, uma semana para escolher. Até o São Paulo conversou com ele. Você teve uma semana de entrevista para definir, e na outra contratação você teve 40 minutos. É um pouco de hipocrisia nisso aí, mas beleza. Quando esse fato do Rogério, você vê como que é, né? A idolatria, né? Como você falou ali, né? Que você reconheceu o ídolo, a idolatria às vezes te cega das coisas. O Rogério, ele é essa personalidade há muitos anos. Vou voltar lá em 2012, quando na discussão dele sobre a entrada do Cícero ou a do William José, lembra? Sim. Que ele teve lá o problema lá, né? E naquela época foi a mesma arrogância de hoje, foi a mesma tentativa de invenção. Só que naquela época você tinha uma idolatria. Então as pessoas relevam, né? Não, o Rogério tinha razão. Né? O Rogério tinha razão.
Hoje você vê os mesmos erros e você não vai passar pano. Por quê? Porque essa idolatria diminuiu justamente com isso que você falou. Ele tem uma identificação com o São Paulo. A partir do momento que ele vai para um outro clube e até desdenha da torcida, essa idolatria é normal que ela acabe e você começa a reparar mais nos defeitos da pessoa. Sim. Então o Rogério, ele tem essa personalidade há muito tempo. Só não era vista pelo torcedor, porque a idolatria dele era maior do que isso. Esse é o principal problema de nós torcedores, né? E às vezes a gente aqui, né? A gente às vezes acaba sendo um canal mais crítico, né? Um canal mais contundente naquilo que fala. E quando a coisa tá bem... mascara, né? Mascara, esconde muitas coisas que são ruins. Né? As coisas erradas, as coisas mal feitas, né? E hoje o São Paulo, ele paga exatamente por isso, né? Ele paga, esse vai ser um outro debate nosso. Eu queria só, para a gente poder até já começar a encerrar o nosso debate de hoje, na visão de vocês dois, vamos supor que o Rogério não fique no São Paulo, né? Vamos dizer que o Rogério não fique no São Paulo. Aqui, pelo jeito, na nossa mesa, ela é unânime, né? Apesar de eu achar o seguinte... Tudo indica para ficar. Apesar de eu achar o seguinte, o Rogério, né? Ele é um cara que conhece o São Paulo, né? Ele quebra etapas, né? Quebra etapas o Rogério, por conhecer o clube, né? Eu não vejo o Rogério, eu não quero o Rogério, não gostaria que o Rogério continuasse pela própria motivação, porque uma pessoa, para ela estar no negócio para dar certo, ela tem que estar motivada. Ela não tem que estar... Tu vê a cara dele, exato, ela não tem que estar falando que, ó, a minha empresa é uma merda. Eu vou falar um negocinho meu. Uma vez me contrataram para trabalhar numa empresa, eu cheguei lá, entendeu? Deus o livre e guarde, entendeu? Mas assim, só que eu tinha que vender uma imagem da empresa, entendeu? De uma empresa boa. Eu tinha que chegar e falar que ela era... Entendeu? E tinha salário atrasado, fornecedor que, entendeu, não entregava se não fizesse o depósito antes. Enfim, eu fiquei 6 meses só lá, mas assim, o tempo que eu fiquei lá, a gente conseguiu fazer muita coisa. Então, acredito, o futebol, e nós estamos falando de São Paulo Futebol Clube, nós não estamos falando de um clube que não tem know-how. Que eu vou no Morumbi, eu olho aquela grandeza, isso é questão de incompetência mesmo de quem administra. Sim. Não consegue trazer um patrocinador, não consegue trazer um investidor, não consegue planejar. É inacreditável. E assim, o Rogério não passa isso, por isso que eu não ficaria com ele, porque eu acho que você vê como é interessante, né? É uma utopia até, né? É o cara que talvez teoricamente quebraria romperes, porque o cara manda no São Paulo. Como eu queria ver o embate entre Rogério Ceni e Daniel Alves. Esse era o embate que eu queria ter visto, mas não deu tempo. Sim. Porque o Rato, esse sim é um rato. O Rato já abandonou e já está destruindo lá o Barcelona. Parabéns, Barcelona. 14-2 pro Bayern, né? Vocês foram que me colocaram. E eu queria colocar para vocês exatamente isso. Qual, na visão de vocês, seria o treinador que vocês colocariam caso o Rogério Ceni vaze do São Paulo? Difícil, cara. Eu hoje, assim... Quer que eu comece para você pensar no nome? Não, eu sinceramente hoje tenho um nome assim para trazer, se desse, né? O São Paulo sem grana e tal. Eu tentaria um gringo de novo, eu não traria, acho, algum outro técnico brasileiro. Falaram aí que até o Mano Menezes talvez queria, né, e tal. Isso é boato, tá livre, né? No mercado, né? Boatos, né? Não tô cravando nada aí. Os nomes que mais vão aparecer são os livres, né? Mano Menezes, o Abel Braga, o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho também, que não vai aparecer, porque tá aí, né? Mas ele não vai assinar. O Abel tá praticamente, provavelmente, deve acertar com o Internacional de novo. Acho que ele vai voltar. Sim. Então eu tentaria algum outro gringo aí, cara. Algum outro técnico gringo, pegava um outro argentino, um BKSS, esses caras aí, cara. Eu tentaria algum outro gringo. Acho que do Brasil ali, os caras falaram até aquele lá que era o Roger, cara. Pelo amor de Deus, cara. Roger Machado. Você é louco, cara. Nossa senhora. Então se é pra ficar com o Roger com esses caras aí, então deixa o Rogério ali. Dá uma bosta por bosta. Eu não sei, eu acho que é difícil assim cravar, acho que esse cara. Não, assim, eu perguntei a sua opinião. Sim, mas você acertou, o Crespo veio e ganhou o Paulista. Essa parte aí. Você até confusão aí, mas você acabou dando certo. Eu fui o único que falei, né? Nós achávamos que não, né? Achávamos que ele era cru, tudo e tal, e aí trouxe um Paulista pra gente.
O próprio Crespo é uma opção, ele ainda não está fechado com ninguém. Mas só falta. Já pensou se Voltar fala? ao Crespo. Aí é testado de assassinar, né? Sou incompetente duas vezes. Vocês acham que o Crespo teria Não, essa... não, acho que ele não aceitaria. Ele não é tão... Ele não vai baixar as calças tanto assim, né, Não, cara? mas não é. Isso aí Só para finalizar, antes de eu falar minha opinião aqui sobre o treinador, quando eu falei ali sobre a idolatria revelar, quando você diminui a idolatria, você revela os defeitos da pessoa, hoje em dia nós temos ídolos, alguns têm ídolos no time atual e não enxergam os defeitos. É isso que eu quis dizer, entendeu? Sim, Às vezes sim, você começa sim. a idolatrar por causa de alguns entendi. jogos, de um jogo, de algum gol, e você não está vendo os principais defeitos. Não, mas isso aí pode pesar. Sim, futuro, pesa no futuro. Aí você... Não, pode... Não, eu ia falar do treinador. Não, só emendando ali, e outra coisa que a gente pode ver, negócio de ídolo, o Rogério Ceni, se fosse ver, ele tinha que ter parado muito antes essa maldição no gol do São Paulo aí. Sim. Se ele tivesse parado antes e pensado no clube e não no Guinness Book verdade, que ele foi quis todos bater, todo mundo, que ele né? quis bater recorde, né? Que ele ficou Isso era o sonho enrolando. do Juvenal, que era junto com ele, que o Juvenal era muito... Não, sei, mas se ele, né, tipo, fizesse um pouco diferente, isso não podia... Já que ele mandava, ele podia ter mandado o Denis embora. O treinador, cara, que eu traria, cara, é que não vai vir, não tem como vir. Eu acho que não aceitaria vir pro São Paulo no momento, porque o momento dele no clube onde ele tá é melhor, tá? Que é o Vojvoda. O Vojvoda fez trabalhos com times limitados, que foi lá na Argentina, ele fez um Fortaleza, né? Exatamente, ele fez um trabalho no Tajeres e chegou, ele tirou o São Paulo na pré-Libertadores. Fez um ótimo trabalho, é um time que não tinha a projeção de chegar tão longe. Ele consegue. No próprio Fortaleza, o que ele está fazendo lá é um excelente trabalho. É o mesmo time praticamente do Rogério. Ele está chegando numa colocação do brasileiro. Então, assim, ele tem know-how para trabalhar com elencos mais limitados, com mais dificuldades, entendeu? Eu acho que seria um excelente nome. Só que eu acho que o Vojvoda não seria bobo, né? Vamos usar a palavra bobo. Se ele ligar pro Crespo, ô Crespão, Já mi hermano, que passa, São Paulo, que passa? Não. Eu tenho duas vertentes a respeito disso, até para nós já fechar esse programa. Eu tenho medo, Marlos, do questão de como o Giovanni falou e você falou, sobre um estrangeiro agora, sobre uma restauração, porque vamos entrar de novo no Campeonato Brasileiro, entendeu? E no Brasil, infelizmente, entendeu? Projetos não se cumprem, só se cumprem projetos se os projetos derem certo, né? Derem certo. O Crespo foi muito além porque ele foi campeão paulista. Sim. Senão já tinha tomado um bico na bunda há muito tempo e tal. Sim. Então essa é a filosofia do futebol brasileiro e isso vai ser sempre, demais, né? E eu, sinceramente, eu iria num treinador brasileiro. Eu acho assim, a situação do São Paulo era uma situação muito crítica, né? É uma situação muito crítica e o São Paulo ele precisa nos 3 próximos anos, ele precisa estabelecer o que ele vai conseguir, infelizmente, que essa é a nossa realidade, para a gente poder pensar grande, voltar a querer pensar grande na frente. Então eu iria de um técnico aí como, por exemplo, no Brasil, eu acho que o único técnico que poderia nos ajudar, não assim que poderia nos ajudar, mas um técnico que poderia nos ajudar, que poderia talvez fazer um trabalho que eu acho que eu acho ele muito bom treinador, estrategista, mas tem um preconceito enorme com ele, é o Guto Ferreira, mais conhecido como o Guardiola. Porque o Guto Ferreira, se você for ver, o Bahia estava lá embaixo. O Bahia não escapou ainda, mas veja o material que ele tem na mão. Sim. Se você tem que analisar, às vezes, o trabalho do treinador com o material que ele tem na mão. Entendeu? Como é que você vai... essa análise. Como é que você vai avaliar o trabalho do Renato? O Renato tem 80% de 78%. Só que nos jogos pica, ele foi lá e perdeu todos. Sim. Então, quer dizer, não adianta. Então, você tem que avaliar isso. Então, eu vejo isso. O próprio Fábio Carilli me surpreendeu, né? Porque eu achava que ele só ia da Tiazan no Corinthians. Não, ele tirou isso, ele tirou esse estigma. Era rejeitado no Santos. Hoje o Santos provavelmente vai tentar exercer. Escapou tranquilamente. Escapou tranquilamente. O que o Santos tem? Exato, só o Marinho. Marinho e o goleiro, que é bom, né? O goleiro ótimo, Marinho e o Santos. O lateral deles, o Santos. Isso. Tá, vamos botar 4 jogadores. Sim, exatamente. Então, e outra, é só base. O cara, ele sabe trabalhar com a base. E o São Paulo vai ter que usar a base. Vai ter que usar. Ou, entendeu? Vai ter que usar a base e vai ter que ter alguns outros jogadores. E o São Paulo precisa se manter ali, entendeu? Não
não dá para passar sufoco. Então essa é a minha colocação, entendeu? Por isso que eu tenho assim, eu fico preocupado num técnico estrangeiro, porque ele teria que ter longo prazo para trabalho, implantar o sistema dele. A gente viu o Crespo, que gosta do time que marca na frente, as linhas andam, 3 zagueiros, vira 4, a linha de 4, depois toda aquela coisa toda, e os caras no Brasil, entendeu? Só quer saber de dinheiro, entendeu? Mas eu acho que ainda mais naquela molecada folgada que tem em Cotia. Eu acho que assim, essa parte aí que você falou ao final aí, Fábio, no São Paulo foi mais difícil pelo seguinte, não é questão do tempo da adaptação, é que qualquer treinador precisa que o jogador corra. Sim, se mas você tem um cara... no São Paulo você tem que pedir, você pode correr? Você corre, quer ver uma coisa que eu fiquei puto ainda? Foi o tal do Igor Gomes levando o chapéu no jogo contra o Grêmio, e nem pra voltar pra tentar roubar a bola de novo. Não. É quase que ele falou assim, muito obrigado, volte sempre. Ele levou o chapéu e ficou parado. Ficou parado. É difícil pra qualquer treinador, com qualquer tempo que você tem, você pode dar pra ele 1 ano de treino. Se o cara não correr, não vai dar certo, entendeu? E outra coisa, a reformulação, ela não pode passar pelo nome do técnico, ela tem que passar pelo clube. A gente tem que parar de assim, o treinador vem, ele traz jogador. Ele tem que indicar e passar por análise. Se a indicação dele é boa, vamos trazer. Mas sim, depois ele vai embora 2 meses, ele vai embora. O Rigor não que aconteceu com o Rigor. Ele vai embora e fica... Ele foi embora e joga mais. Sim, fica os Calazans, os Maxwell, que os caras trazem e vai embora, entendeu? E eles não levam junto daí. Exatamente. Beleza, rapaziada? Eu espero que você tenha gostado. Né? Coloque lá você, o treinador que você acha, se você concorda com o que nós colocamos aqui, se o Rogério Ceni, na tua visão, é a pessoa indicada para fazer esse processo do São Paulo, essa mudança, essa transformação que o São Paulo tanto precisa, beleza? Se inscreve no canal, dê o seu like lá, comenta e tamo junto. Até o próximo Mesa Quadrada. Valeu.